Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor: A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos orar? Em nome do Senhor, nós te louvamos, agradecidos por esta reunião, por este momento tão importante em que a igreja do Senhor está aqui presente e reunida para celebrarmos a tua graça, a tua misericórdia em nosso favor, para render ao Senhor a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em favor do teu povo. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos também que teu Espírito Santo continue guiando as nossas vidas, dirigindo-nos nesta reunião, e permita-me, ó Deus, que nesta noite eu seja mais uma vez usado pelo Senhor para transmitir ao coração da tua igreja que está reunida aqui no templo, e também a igreja do Senhor que está reunida em outros lugares nos assistindo, que todos nós possamos ser abençoados pelo Senhor através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, quando a gente lê esta palavra de Paulo, onde ele começa dizendo que a lei veio para aumentar o mal, ou seja, no entendimento do apóstolo Paulo, a lei é a grande responsável por intensificar o pecado. Ou seja, a lei é que dá origem, ou melhor, que traz à existência o sentido do que é pecado. Para a gente entender melhor o que Paulo estava dizendo, todos nós sabemos que avançar no sinal vermelho é proibido. E por que é proibido? Porque está na lei. Se você estiver em um veículo motorizado e você estiver sem o cinto de segurança e o guarda te parar, o que vai acontecer? Você vai ser advertido. Por quê? Porque a lei diz. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei, ela intensifica aquilo que é errado, porque ela nos faz compreender o certo e o errado. O pensamento de Paulo é um pensamento que se contrapõe à crença que os judeus tinham naquele tempo, porque os judeus, eles olhavam para a lei e viam a lei como se ela fosse um agente salvador. Ou seja, se as pessoas cumprissem cabalmente o que a lei dizia, elas já estariam salvas. Então, para os legalistas judeus, para os mestres da lei nos dias de Paulo, o negócio era o seguinte: não importa o que você pensa, desde que você faça o que a lei ordena, está tudo bem. Só que Paulo, ele vem na contramão. E ele apresenta nestes versículos que nós lemos, qual é a sua opinião em relação à lei e o pecado. Por exemplo, Paulo deixa claro que a lei é que faz com que o pecado se torne visível e também faz com que o pecado seja compreendido. O que está escrito na lei e é proibido na lei, se você fizer, você é um contraventor. Então não tem como se desculpar,
Por isso é que a lei existe. Paulo também, ele vai deixar claro que a lei, ela estimula a transgressão. Ou seja, a lei, ela desperta nas pessoas desejos pecaminosos para romper, para quebrar a lei. Há um ditado, que as pessoas costumam dizer que as regras existem para serem quebradas. Que a lei, na verdade, ela existe para ser desobedecida. Ou seja, algumas pessoas, eles têm prazer. Por exemplo, jovem, motorizado numa rodovia, onde o limite de velocidade é 100 por hora. Qual é a grande sensação do jovem? Eu estou falando do jovem, mas do velho também, tá? Do motorista imprudente. É rodar a 150. Eu me lembro uma vez que eu estava vindo de Brasília, e eu tomei uma multa, o guarda me parou, me chamou a atenção, estava a 186 por hora. 186. O guarda olhou para mim e falou assim, olha, você só deve ter 2 motivos para estar correndo tanto. Alguém morreu ou tem uma mulher bonita te esperando. Eu falei, tem uma mulher bonita me esperando. Aí ele falou, você é muito engraçadinho, né? E meteu a multa em mim. Eu não pude falar nada, eu estava errado. Mas a verdade é que a maioria de nós, em algum momento da vida, já fez algo que era proibido pelo simples prazer de desobedecer a regra. Então Paulo, ele vai deixar claro também que a lei, ela agravou o problema da imputação do pecado. Porque a lei, ela torna o pecado algo sério. Ou seja, uma vez que a pessoa, ela tem mais compreensão do que é errado, e mesmo assim ela faz o que é errado, então a intensidade do pecado é maior, porque ela conhece. Paulo vai dizer também que a lei, ela revela claramente a natureza do pecado e leva os homens à inimizade contra Deus. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que os homens, eles passam a odiar Deus, não por causa da severidade, da rigidez da lei, mas os homens, eles odeiam a Deus, primeiro porque a lei, muitas vezes, é impossível de ser obedecida na sua íntegra. E mais ainda, os homens, eles acabam odiando a Deus por causa da oportunidade que Deus dá ao transgressor de ser redimido através de Jesus. Eu estava meditando nessa palavra ontem, e eu me fiz 2 perguntas aqui, que eu penso que este é o pensamento daqueles que não aceitam a maneira como Deus trata o pecador. Primeiro, por que Deus, pensa bem nisso, por que Deus cria regras proibitivas se depois perdoa aqueles que se arrependem de ter praticado? Pensa comigo. Quer dizer, Deus cria uma regra e diz, não pode. Aí você vai e faz o que não pode. Aí Deus te perdoa. Você consegue entender isso? Calma, eu não estou querendo criar um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Não seria mais fácil para Deus, esse é o pensamento do mundo, não seria mais fácil para Deus liberar geral? Não seria mais fácil para Deus, ao invés de ficar criando regras que Ele sabe que a gente vai quebrar, só pelo prazer depois de enviar um Salvador para perdoar a gente, não seria muito mais fácil então que não houvesse lei? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Quer dizer, existe a lei, Deus estabelece a lei, para você quebrar a lei e depois Ele mandar alguém que vai consertar aquilo que você transgrediu. Então continua prestando atenção, porque esta palavra, na verdade, é uma palavra para uma escola bíblica. Mas Deus colocou no meu coração para falar com vocês nesta noite. Paulo está dizendo que a lei impossibilita a salvação, uma vez que é impossível guardá-la. Ou seja, a pessoa que se julga um cumpridor nato da lei, que faz tudo certinho,
Mesmo assim, nós chamamos esta pessoa de legalista, porque é alguém que consegue cumprir legalmente a lei. Mesmo assim, ele pode carregar dentro do coração inveja, ódio ou pecados ocultos. Então, para os judeus, o importante era a aparência. Se você fizer o que a lei manda, lembra do que Jesus falou? Ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês dão o dízimo do cominho e da hortelã, mas vocês negam uma coisa tão importante que é a misericórdia. Ou seja, vocês não têm amor no coração para perdoar o outro como deveria. Então Paulo, ele está dizendo aqui o seguinte, que não tem como alguém cumprir totalmente a lei. E com isso, Paulo mostra que, pelo fato de ser impossível guardar totalmente a lei, Deus então nos mostrou a sua graça. Ou seja, a graça de Deus é o que vai fazer a diferença, porque é impossível aos seres humanos cumprir a lei. Um pensamento bíblico para você. A graça anula a condenação pela lei. Ou seja, a pessoa que consegue fazer o que a lei determina, uma vez que a lei ela é estabelecida no sentido de tentar corrigir falhas, mas no seu coração ela transgride, na sua consciência ela transgride a lei. Então vamos imaginar que essa pessoa, 80% ela está fazendo certinho, mas falta 20%. A graça é exatamente estes 20% que vai completar a vida da pessoa para que ela se torne aceitável diante de Deus. Então Paulo, ele está dizendo aqui nesses versículos que a abundância do pecado, ou seja, quanto mais você peca, mais a graça é necessária na sua vida. Se você cumprir tudo que a lei determina e fizer tudo certinho, parabéns. Mas mesmo assim você vai precisar da graça. Mas se você é um infrator que não consegue cumprir nem metade do que a lei diz, a graça vai precisar ser mais abundante ainda na sua lei. Ou seja, o exercício da lei é o que dá poder ao pecado. Se não houvesse lei, não haveria pecado. E aí, isso me faz lembrar. Eu acabei de falar da multa que eu levei, mas eu era jovem, viu gente? Eu era recém-casado. Coisa da juventude. Mas eu lembro que nos anos 80, quem aqui era motorista nos anos 80? Ó, graças a Deus, essa é uma igreja de jovens, né? Poucos, né? Mas aqueles que eram, naquela época não tinha radar, né? Não existia radar. Por quê? Porque a lei não entendia a necessidade de ter radar. Mas aí os motoristas começaram a abusar da velocidade, né? A meu exemplo, os motoristas, já que não tem radar, não tem ninguém para fiscalizar, eu vou correr. E os acidentes começaram a acontecer. Então alguém teve a ideia e falou, olha, nós precisamos criar uma lei e precisamos limitar a velocidade para diminuir o número de acidentes. Agora o que Paulo está querendo dizer? Algumas situações onde o motorista, estou citando exemplo simples do cotidiano para nós entendermos, as situações onde o motorista precisa quebrar a lei, sim ou não? De repente, socorrendo alguém, de repente aconteceu alguma coisa que ele teve que ultrapassar o limite. A lei não entende isso, porque na lei está escrito que não pode. Mas se você faz, a lei não vai entender que houve um descuido. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que quando a lei foi criada, as pessoas se tornaram reféns da lei. E toda vez que alguém, por alguma razão, vamos voltar ao exemplo dos judeus, alguém pecou contra o Senhor, mas ele não tinha nenhum animal que ele pudesse oferecer como oferta de sacrifício ao Senhor para expiação de seu pecado. Então até que ele fizesse isso, ele era considerado um pecador. Então as pessoas eram totalmente reféns da lei e também reféns da interpretação da lei pelos mestres e doutores, que de vez em quando eles criavam algumas leis paralelas
para poder prejudicar alguém ou para facilitar a vida de alguém. Então Paulo, ele vai dizer o seguinte, que a lei, na verdade, ela é insuficiente, ela não resolve o problema da humanidade. Tanto que Paulo, ou melhor, a Bíblia vai deixar bem claro, que na época de Adão e Eva não tinha lei. Na época de Abraão não tinha lei. Nem para Abraão, nem para a humanidade. Ela foi adicionada no sentido de ajudar. A lei que Paulo está falando aqui, ela foi criada para ajudar, para levar as pessoas a viver dentro de um padrão que fosse aceitável para Deus. Mas a verdade é que a lei falhou em seu propósito. Porque de repente os doutores da lei começaram a interpretá-la de acordo com a sua conveniência. E as pessoas não conseguiam cumprir, porque cada um tinha a sua opinião divergente do outro. Ou seja, a lei, na verdade, ela aliou-se ao princípio do pecado-morte e levou esse princípio a dominar o mundo inteiro. Por quê? Todo aquele que não conseguia cumprir a lei, ele era considerado um infrator. Então, embora a lei tenha beneficiado em algum sentido, Paulo deixa bem claro aqui que ela ignorou, ou melhor, ela ignora a motivação que leva a pessoa a cometer um determinado erro. E qual foi a reação de Deus diante de tudo isso? Deus precisava consertar. Então Deus enviou o seu Filho numa missão salvadora para justificar aqueles que a lei não podia justificar. Ou seja, através do Filho, a graça de Deus, ela foi derramada sobre a humanidade. Através do sacrifício de Jesus, nós passamos então a depender não mais da lei e da interpretação da lei pelos doutores da lei. Nós passamos a depender única e exclusivamente da graça de Deus. Por isso que Paulo fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, Deus, diferente dos doutores da lei, Deus vê o coração das pessoas. E pelo fato de Deus ver o teu coração, ver o meu, o nosso coração, Deus então nos julga com honestidade. Ou seja, Deus conhece as intenções, as motivações que levam alguém a transgredir a lei. E Ele oferece a sua graça para restaurar aquilo que o pecado corrompeu e que a lei não pôde resolver. 3 coisas que Paulo vai nos ensinar nesses 2 versículos que a graça de Deus proporciona. Em primeiro lugar, a graça de Deus nos salva da culpa do pecado. Todos nós sabemos que o pecado é uma ofensa, é uma transgressão contra Deus. E todos nós que lemos a Bíblia sabemos que a palavra do Senhor diz que todos pecaram. Então todos nós necessitamos da graça de Deus. Todos nós somos culpados diante do Senhor. A Bíblia diz assim lá em Romanos 5,12 que o pecado entrou no mundo por meio de uma pessoa, de um homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. E como resultado do pecado daquele primeiro homem, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então a morte, aliás, o pecado, ele gera a morte física, gera também a morte espiritual. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E com isso o pecado, ele gera uma culpa interior, porque ele é contrário à natureza de Deus. Se você ler toda a carta de Paulo aos Romanos, você vai entender que Paulo fala ali de uma outra lei, chamada lei da consciência, que mesmo a pessoa que não conhece a Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, ela é regida por uma lei chamada lei da consciência. E toda vez que a pessoa transgride esta lei, ela sabe que ela errou. Então vem a culpa interior,
E lá no Salmo 32, versículo 3 e 6, o salmista diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Ou seja, diante do seu reino, diante da sociedade nos seus dias, o salmista era visto como uma pessoa justa. Mas diante de Deus, a lei da consciência lhe acusava dia e noite. E ele diz: enquanto eu não confessei o meu pecado, caiu sobre mim a culpa. Mas a graça de Deus, ela veio para nos livrar da culpa do pecado. Então o que Deus fez? Na sua misericórdia, Deus manifestou a graça e nos ofereceu o perdão. Ou seja, a grande expressão do amor de Deus, do perdão que Ele oferece gratuitamente para todos, está na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a história de Jesus, quando nós olhamos para o exemplo de vida de Jesus, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus e aceitamos a sua palavra em nós, nós somos justificados diante de Deus por causa de Jesus Cristo. E o mais interessante, queridos, é que toda esta manifestação da graça de Deus para você, toda essa manifestação da graça de Deus para mim, nós que somos pecadores, teve custo zero. Você não precisou pagar nada. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Quanto você pagou? Nada. Paulo diz assim: porque isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Eu pergunto aqui nesta noite: quantos de vocês que estão me ouvindo, que aceitaram desse presente de Deus, a graça de Deus na tua vida, e se sente livre, perdoado? Dá um glória a Deus aí para a gente ver. Glória a Deus. Só quem está e sente o perdão. Em Romanos capítulo 3, 24, Paulo fala assim: que pela sua graça e sem exigir nada. Deus não te pediu nada em troca. A lei pedia um animal que fosse imolado, que fosse morto no seu lugar. Mas a graça de Deus, Paulo diz, ela não exige nada. Deus aceita todos que por meio de Jesus Cristo se aproxima de Deus. Jesus permite que os pecadores se libertem da culpa do pecado. Quem aceita este presente de Deus é liberto desta culpa. Ou seja, enquanto o pecado, ele gera culpa, enquanto o pecado, ele gera acusações, enquanto o pecado gera vergonha e morte, Jesus oferece chance para recomeçar. A mulher apanhada em adultério, ela foi liberta da culpa que foi imposta pelos seus acusadores. Eles trouxeram a mulher, aproximaram-na de Jesus e disseram: ela foi apanhada em adultério, ou seja, ela é culpada. Mas Jesus depois olhou para a mulher e falou assim: mulher, aonde estão aqueles que te acusaram? Sumiram. Jesus diz: eu não condeno você, vá e não peque mais. O pecado gera culpa, a graça gera redenção, glória a Deus. Enquanto a culpa gera a rejeição social, quantas pessoas que por causa de seus pecados foram isolados socialmente, mas Jesus, ele aceita e restaura a honra dessas pessoas. Zaqueu era um sujeito que as pessoas passavam longe dele. Zaqueu era um sujeito que ninguém queria ter amizade com ele por causa da sua profissão, da sua vida. Mas aí em Lucas 19, 8 a 10, Jesus se convida para ir na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, olha só o que Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ou seja, a culpa, ela tenta te afastar, mas a graça te aproxima de Deus.
Enquanto a culpa gera condenação e morte, Jesus justifica e garante a vida eterna. O homem que estava preso na cruz junto com Jesus, as pessoas o tinham crucificado porque ele tinha cometido uma falta grave ou faltas graves segundo a lei. Então ele é condenado pelas pessoas, ele é crucificado com Jesus na cruz, mas minutos antes da sua morte, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim. E Jesus responde para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Queridos, enquanto a culpa gera enfermidades, a culpa traz enfermidades físicas, emocionais e espirituais, mas Jesus oferece cura e perdão. O homem que foi levado diante de Jesus, lá em Marcos capítulo 2, ele estava doente por causa das culpas que ele carregava consigo, mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. E em seguida, depois de curar a alma do homem, Jesus também diz para ele: pega a tua cama, levanta e vai para casa. Esta é a graça de Deus que nos liberta da culpa do pecado. Eu li uma história recentemente de um pai e 2 filhos. Eu não sei se essa história é real ou não, mas ela me chamou a atenção pelo exemplo. Esse pai tinha 2 filhos e os filhos gostavam muito de contrariar o pai. De vez em quando eles faziam alguma arte, aí o pai falava: meu filho, não faz isso, você não pode fazer isso. E aí chegou um momento que o pai falou: olha, se vocês me desobedecerem novamente, eu vou disciplinar vocês. Vocês vão tomar uma surra. E sabe o que aconteceu? Eles novamente transgrediram a ordem do pai, erraram, então o pai os chamou para um corretivo. Os meninos vieram assustados, o pai estava com a cinta na mão, entrou no quarto, fechou a porta do quarto. Quem já passou por isso sabe muito bem o que eu estou falando, né? Fechou a porta, tirou a chave. Agora nós vamos conversar. Os meninos já estavam tremendo já, né? É hoje que não tem jeito. Aí o pai tirou a camisa, se ajoelhou, pegou a cinta e deu para o mais velho e falou: você vai me dar 10 cintadas. O menino não entendeu nada, falou: pai, não, eu que errei, é o senhor que vai me bater. Não, meu filho, você vai me dar 10 cintadas. Aí o menino pegou e o pai falou: não, 10 cintadas. E o menino chorando, porque ele viu que o pai estava sentindo a dor que era para ele sentir, deu a primeira, 10 cintadas no pai. As costas do pai já estavam vermelhas com vergões. Ele pegou depois a cinta, deu para o mais novo e falou: agora você faz o mesmo que teu irmão. Não, pai, você já sofreu demais, não. Você vai me dar 10 cintadas. E quando terminou aquela sessão de tortura do pai e não dos filhos, os filhos estavam chorando, abraçados com o pai, dizendo: pai, nunca mais a gente vai te desobedecer, nos perdoa. Sabe o que eu aprendo com esta lição, queridos? Todos nós pecamos diante de Deus. E a lei diz o seguinte, que a alma que pecar, morrerá. A lei, ela diz que aquele que transgride tem que ser punido. Deus sabia que a gente merecia um castigo. Deus sabia que eu e você falhamos. Muitas vezes Ele nos falou, seja através da consciência, seja através de alguém, Deus nos falou, mas nós erramos. E Deus não podia deixar passar em branco a punição. Então o que Deus fez? Ele chamou Jesus. E Ele falou: filho, eles não vão suportar a punição do pecado. Mas você vai lá, meu filho, e se coloca no lugar deles. E Jesus veio, Ele tirou a camisa, rasgaram as suas vestes. Os homens pecadores pegaram Jesus, açoitaram Jesus, bateram nele, cuspiram ele, crucificaram Jesus. E quando Jesus está na cruz com a coroa de espinho, pagando pelo meu e pelo teu pecado,
Ele diz: Pai, está tudo consumado. Paulo diz: vocês querem entender o que é a graça? Então olha para o exemplo de Jesus, que se fez pecador no teu lugar, no meu lugar, para que nós fôssemos justificados pela graça de Deus. Oh, aleluia! Queridos, quão grato devemos ser a Deus por ter nos perdoado e por ter permitido que Jesus ocupasse o nosso lugar. Naquele momento estava escrito: a graça de Deus, através de Jesus, nos livrou da culpa do pecado. Você está perdoado. Segunda coisa que Paulo nos ensina, que a graça de Deus nos salva da influência do pecado. Ou seja, quando o pecado influencia a pessoa, ele começa a mudar as nossas preferências, ele começa a mudar a nossa visão da vida, e a gente começa a achar tudo agradável e bom. Jonathan Edwards, um pregador que viveu no século XVI, ele disse o seguinte: quando isto acontece, a mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Por isso que a humanidade caminha no pecado, porque tudo aquilo que traz prazer, tudo aquilo que é agradável aos olhos, nós abraçamos. E aí ele diz: portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento da pessoa. Ou seja, cega o entendimento da pessoa. E Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, ele vai falar o que esta influência do pecado produz na vida das pessoas. Então Paulo lá ele fala assim, que as coisas que a natureza humana, regida pelo pecado, produz, são bem conhecidas de nós. E nós sabemos quais são: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçaria, inimizades, brigas ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. É isso que o pecado provoca. Ele nos influencia a agirmos desta maneira. E mesmo a pessoa tendo conhecimento de quem é Deus, mesmo ela sabendo que Deus existe, quando a pessoa está sob a influência do pecado, ela nega a existência de Deus. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 21 até o 32. Paulo fala assim: eles sabem quem é Deus, eles conhecem a Deus, mas não dão glória, não são agradecidos. Pelo contrário, em seus pensamentos, ou seja, lá no entendimento, vamos voltar à declaração de Jonathan Edwards, o pecado lesa o entendimento. Paulo diz assim: os seus pensamentos se tornaram tolos e a mente vazia, coberta de escuridão. Mas quando, queridos, a pessoa se converte a Deus, os pecados são perdoados, aí você começa uma nova vida longe da influência do pecado. O Espírito Santo passa então a conduzir a sua vida. E lá em Colossenses 3, 8 a 10, Paulo fala assim, que antes vocês eram influenciados por esse desejo. A vida de vocês era dominada por esses desejos. Viviam de acordo com eles. Mas no versículo 10 ele fala assim: agora vocês se vestiram de uma nova natureza. E essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Deus. Ou seja, o pecado não tem mais influência na tua vida. Porque quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus, quando nós deixamos de ser influenciados pelo pecado e passamos a aceitar a influência do Espírito Santo, isto resulta em salvação. Está lá em João 14, 15. Jesus falou assim: se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. Parafraseando a palavra de Jesus, eu diria para vocês o seguinte: eu obedeço porque sou salvo e não para ser salvo. Eu vou repetir para você entender. Eu obedeço porque sou salvo e não para ser salvo. A obediência é fruto de uma vida que é salva.
Então nós não obedecemos no sentido de, não, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer eu estou perdido. Não! Nós simplesmente obedecemos porque a salvação já foi conquistada por intermédio de Jesus. E em terceiro lugar, Paulo vai nos ensinar que a graça de Deus nos salva da presença do pecado. Libertos da culpa, libertos da influência e libertos da presença do pecado. Lá em Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por meio de uma pessoa. Então, quando Adão e Eva pecam, o pecado passa a fazer parte da nossa natureza. Nós já nascemos pecadores. Você olha para aquele bebezinho inocente, na idade da inocência, que não sabe nada. Você acha que não sabe? Deixa ele sem comer para ver. O que ele faz? Chora. Então ele sabe. Mas ele não tem consciência ainda do pecado. Mas ele já está em pecado, porque nasceu em pecado. Salmo 51, versículo 3 a 5. O salmista fala assim: eu conheço bem os meus erros, porque o meu pecado está sempre diante de ti. Versículo 5, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo, ele reconheceu também a presença do pecado na sua vida, mesmo depois da sua conversão. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você aceitou Jesus e você foi liberto da culpa e da influência do pecado que o pecado vai te abandonar. Olha o que Paulo diz em Romanos 7, 19 e 20. Faço o bem, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, é o pecado que vive em mim que faz essas coisas. Então o que Paulo estava querendo dizer aqui, gente? Eu até estou tentando, mas o pecado que está em mim está sempre me levando na contramão. Mas ao mesmo tempo que Paulo apresenta esta presença do pecado na sua vida, tentando culpá-lo, tentando influenciá-lo, ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, Paulo tem a resposta. Porque ele vai dizer que o que salvou ele da presença do pecado foi o conhecimento, Romanos 7, 20. O que salvou ele da presença do pecado foi o conhecimento de que ele alcançou através da lei de Deus. Paulo fala assim: o pecado que vive em mim é que faz que Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aí olha a interpretação de Paulo. No pensamento, eu sirvo a lei de Deus. Na prática, eu sirvo a lei do pecado. O que Paulo está querendo dizer com isso? Há muitas pessoas que às vezes lê, Romanos 7, o capítulo inteiro, vai até o versículo 25 e fala: eu entendi agora o que Paulo está dizendo, é que a gente nasceu pecador e a gente tem que pecar, porque não tem jeito, o pecado domina. Então eu te convido a ler Romanos capítulo 8. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, Paulo vai explicar o seguinte: que embora o pecado esteja presente no seu corpo, é a presença do Espírito na sua consciência que detém o poder do pecado no seu corpo. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: isso aqui é pecado. Se você pisar no meu pé, eu posso me irar. Mas como a minha consciência é regida pelo Espírito de Deus, então a minha consciência não vai deixar que o pecado domine o meu corpo. Ele fala assim: nenhuma condenação há para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. E ele diz o porquê: a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Jesus. Então o Espírito de Deus, Paulo diz, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, embora você viva no corpo onde habita o pecado, a tua consciência, o teu espírito não é regido pela lei do pecado, mas pela lei do Espírito de vida. E este Espírito é que dá o poder a você para resistir o pecado. Então só podemos vencer a presença do pecado em nós se a nossa consciência for submetida à vontade de Deus. Tudo começa na mente. Tudo começa aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo fala assim: deixem Deus transformar
por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Permita que Deus trabalhe na mente de vocês, porque quando a mente for dominada e regida pelo Espírito de Deus, todo o corpo irá se sujeitar ao domínio de Cristo. Eu quero pedir aos músicos da orquestra para já irem se posicionando. Quando a pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, então o pecado, primeiro, ele perde a influência. Romanos 6,14. O pecado não dominará mais vocês. Ou seja, ele pode até estar aí, mas ele não tem domínio. E uma vez que a pessoa entregou a Cristo a sua vida, e a vontade de Deus passa a ser soberana na sua vida, então o pecado perde o domínio. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: vivam o resto da vida de vocês de acordo com a vontade de Deus, não se deixem dominar pelas paixões humanas. Como é que nós não nos deixamos dominar por elas? Quando a nossa mente é regida pelo Espírito de Deus. E para finalizar, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura. O pecado sai para dar lugar à presença do Espírito de Deus. Paulo diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou o que era velho e já chegou o que é novo. Eu quero te convidar neste momento para se colocar em pé no nome de Jesus. Nós precisamos da graça, deste presente gratuito que Deus nos ofereceu. E que nós possamos hoje, quando formos tomar a ceia do Senhor, que nós possamos lembrar disso. Ele se fez pecado em nosso lugar. A surra que era para você, que era para mim levar, Ele levou em nosso lugar. Isto é graça. E Ele nos oferece gratuitamente o seu perdão. Se você se sente grato a Deus por ter sido perdoado por Ele, eu te convido neste momento para orar ao Senhor e louvar a Deus pelo perdão que cada um de nós recebemos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, e te rendemos graças. Muito obrigado pelo perdão que nos alcançou. Embora, Senhor, nós fôssemos indignos, o Senhor mesmo assim teve compaixão de cada um de nós. E o Senhor nos libertou de toda a culpa que estava sobre nós. O Senhor nos libertou de toda a influência que o pecado detinha sobre nós. E a tua presença afastou de nós o domínio do pecado. Nós te louvamos, Senhor, por pertencermos a ti. E pedimos mais uma vez nesta noite, Senhor, derrama da tua graça em abundância sobre a vida de toda a tua igreja, em nome de Jesus Cristo.